Alguma dúvida, pessoal, nos exercícios aí que eu passei para vocês até os 5, nos conceitos de luz, dos princípios de propagação da luz, alguma coisa? Tranquilo? Tá bom. Todo mundo com a apostila de vocês? Então, vamos lá, ó. Abram a apostila de vocês na página 152, tá bom? Bom, olha só, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre o porquê de a gente ver os objetos coloridos, ok? Do porquê a gente vê as cores dos objetos e como que se diferencia, né? Por que que cada objeto ele possui uma determinada cor. A apostila de vocês começa dando um foco um pouco histórico, né? Falando que as cores desempenharam um papel fundamental na natureza. Isso vem lá desde os animais mesmo, né? Porque se a gente observar os animais, os machos, né? Vão ser sempre, de várias, não sempre, né? Mas várias espécies, principalmente de aves, os machos, eles possuem uma plumagem muito colorida, que são utilizadas para chamar a atenção das fêmeas, né? Então, quando a gente vê os pássaros, normalmente é o macho que possui uma plumagem mais colorida, que possui mais cores. Como é o caso do pavão, por exemplo, né? Que tem aquela cauda enorme, muito bonita. É sempre o macho que tem essas cores e isso serve justamente para poder chamar a atenção ali das fêmeas. As flores também, que é um outro exemplo da natureza que, né, sobre cores e da importância dela, né? Elas possuem essas cores muito bonitas para chamar a atenção dos insetos, que vão otimizar o processo de polinização das flores, ok? Então, as cores chamativas das flores são justamente para isso. E tem inúmeros fenômenos naturais que a gente vê no nosso dia a dia que envolvem as cores, como o arco-íris, as auroras, né? A aurora polar e a aurora boreal, que vem justamente aí desse processo de cores e de mistura de cores e tudo mais. Então, esse capítulo a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, vai entender um pouquinho aí desse mecanismo das cores, porque se a gente observar, né, o olho humano, ele enxerga de uma forma diferente do que o olho de outros animais, ok? Isso é uma coisa muito específica de cada espécie, tá certo? E se o ser humano ele não vivesse na Terra, né? Se a nossa estrela fosse uma estrela diferente da que ela a gente provavelmente iria enxergar de uma forma diferente também. Por quê? As cores que a gente vê hoje são o espectro de ondas. Vocês vão lembrar lá do ano passado que as ondas elas possuem diversas frequências diferentes, ok? E aí o nosso olho humano, ele se adaptou ao longo da evolução humana para enxergar principalmente as frequências de onda que o nosso Sol emite, que são aquelas cores lá que formam o arco-íris, ok? Então, isso acontece por quê? Porque a nossa estrela, né, o nosso Sol, ele emite ondas eletromagnéticas, radiação, principalmente nesse espectro, ok? Um exemplo disso são, por exemplo, aqueles animais que têm vida noturna. Quando os animais eles têm uma vida noturna, eles enxergam de uma forma diferente. Eles veem de forma diferente. Por quê? Porque à noite, a nossa principal fonte de luz não é mais o sol, e sim
a Lua, né, que vai emitir frequências ali diferentes do que o nosso Sol emite. E aí, então, olha só, vou compartilhar a tela com vocês para mostrar para vocês aqui essa questão do que eu estou falando das cores. Só um minutinho. Aqui, ó. Bom. Vocês estão vendo a minha tela? Tá ok? O que eu queria mostrar para vocês é isso daqui. Então, o que a gente chama de luz visível é essas cores que são o que a gente chama, né, de cores do arco-íris. Por quê? Através dessas cores é que são formadas todos aqueles outros tons de cores que a gente conhece e que a gente vê aí no nosso dia a dia. Ok? Então, olha só. Uma coisa que é importante que vocês saibam é quais são essas cores, ok? Essas 7 cores. Conhecer elas pelo nome é bem importante. Então, olha só. A gente vê aqui que o espectro visível, ele vai lá. Do violeta, ok? Começa aqui pelo violeta. E depois a gente tem uma cor que se chama aquele azul escuro, mais ou menos assim. O ciano, que é esse azul esverdeado que a gente tem aqui, ó, essa faixa azul esverdeada. Depois a gente vem para o verde, amarelo, laranjado e vermelho. Tá travando. Okay? Então, esse espectro de luz de cores. Deixa eu parar o compartilhamento para ver se para de travar. Bom, pessoal, vamos ver se sem o compartilhamento. Sem o compartilhamento, ele parou de travar? Tá, então ok. Não tem problema não. Na apostila de vocês aí, olha só, tem essas cores para a gente ver. Então aí, esse estudo, né, sobre a teoria das cores do ponto de vista científico, ele começou a ser feito por Newton, ok? E por volta do ano de 1666. Então, antes disso, o que a gente tinha era simplesmente observações. Foi Newton quem começou a realmente estudar esses fenômenos aí, que são os fenômenos envolvendo as cores, tá? E aí, o que Newton fez nessa época para poder estudar isso foi um experimento que eu até queria mostrar ele para vocês aqui, mas como tá travando, eu vou tentar mostrar e aí a gente vê. Vou tentar de novo, se travar, a gente para, tá? Então, olha só. O que o Newton fez foi fazer um experimento passando a luz por um prisma. Isso daqui eu tenho quase certeza que muita gente já viu, né? Essa questão. Isso acontece principalmente, gente, por quê? Quando a luz ela passa por esse prisma, que é um prisma de vidro, ela se decompõe, ok? E aí ela vai se decompor
nas cores que a gente fala aqui, que são as cores do arco-íris, né? São as cores que eu falei com vocês. Que vai lá, ó, do violeta, né, que é esse roxinho, anil, ciano, verde, amarelo e vermelho. E aí, olha só, a interpretação de Newton que ele fez, né, para esse prisma, para esse experimento, eu já parei o compartilhamento, pessoal. Vou desistir de fazer o compartilhamento de tela com vocês hoje, tá? Então, a gente vai continuar só falando mesmo aqui, e vocês vão acompanhando pela apostila, tá? Então, olha só, quando a luz branca, ela passa por esse prisma, o que ele faz é que ele separa todas essas cores que formam a luz branca, ok? Em suas cores componentes, que são aquelas cores que a gente viu. E por isso, né, o Newton, ele imaginou estar vendo 7 cores projetadas. Então, assim, essa questão das 7 cores ali é uma interpretação nossa, ok? Por quê? Se a gente fizesse esse experimento, se a gente estivesse em sala de aula, eu ia levar para vocês verem, essas cores, elas se misturam ali. A gente não tem exatamente 7 cores perfeitamente ali. A gente tem misturas, muitas misturas dessas coisas, ok? E aí, quando o Newton fez esse experimento, né, ele viu ali naquela formação essas 7 cores ali, que são as 7 cores do arco-íris. E são as 7 cores do arco-íris justamente porque quando o mesmo fenômeno acontece na formação de arco-íris. Os arco-íris acontecem o quê? Em dias em que chove e depois disso a gente tem chove e o céu abre e aparece o sol. Isso acontece porque ficam muitas gotículas de água em suspensão no ar, e aí essas gotículas funcionam como prisma. E ele faz essa dispersão da luz no arco-íris que a gente vê. Ok? Então, por isso que a gente chama aí isso de as 7 cores do arco-íris. Ok? Mas, assim, cientificamente, se a gente for falar, é mais certo a gente falar as cores do arco-íris, porque elas não são exatamente 7, né? Se a gente olhar bem para o arco-íris, a gente vê que tem um espectro muito maior de cores ali. E depois de fazer esse primeiro experimento, de fazer a luz passar pelo prisma, o Newton fez esse feixe decomposto, que formavam todas aquelas cores, passar por um outro prisma, produzindo uma reunião dessas cores em um feixe de luz branca. E aí ele percebeu, então, né, ele conseguiu demonstrar que a luz, que a gente chama de luz branca, é a reunião das cores do arco-íris, sendo chamada de uma luz policromática. E cada uma dessas cores, das luzes, será chamada, então, de luz monocromática. Então, a gente tem aí essa diferença entre luz policromática, ok? E luz monocromática. A luz policromática, a gente vai falar dela quando a gente tem a mistura de mais de uma cor diferente. Então, por a luz branca, a luz do nosso Sol, né? O nosso Sol, ele emite uma luz que a gente chama de luz branca. Então, essas lâmpadas também de casa, também é um exemplo de luz branca, de luz policromática. Já quando a gente pega uma única cor de luz, como por exemplo, quando a gente pega um laser verde, a gente está falando de uma luz que é uma luz monocromática, porque aí ela tem a presença ali, né, de apenas uma cor. Ok? Bom, tranquilo até aqui, pessoal? Sim, tá tranquilo. Tá bom. Então, olha só. Continuando aqui,
quando essa luz branca, ela incide sobre determinado objeto, a gente tem três coisas que acontecem. Por exemplo, quando o carro está ali parado no sol, ok? A luz que vai atingir esse sol, parte dessa luz vai ser refletida, ok? Então, parte dessa luz vai incidir sobre o carro e voltar para o meio que ela estava se propagando antes. Então, a gente tem aí o fenômeno da reflexão. Outro fenômeno que acontece é que parte dessa luz é transmitida, ou seja, parte dessa luz atravessa o objeto. Então, pelo vidro do carro ali, por exemplo, a gente percebe que parte dessa luz vai atravessar para dentro do carro. E outra parte dessa luz é absorvida pelo meu objeto. Então, quando eu incido luz sobre um determinado objeto, eu tenho a presença desses três fenômenos. Dependendo do objeto, vai acontecer mais um do que o outro. Então, por exemplo, se a gente tem um espelho, o principal fenômeno que acontece é a reflexão da luz. Então, quando a gente incide luz sobre um espelho, a maior parte dessa luz, ela vai ser refletida de volta para o meio em que ela estava se propagando anteriormente. Quando a gente fala de um vidro transparente, a maior parte da luz que incide sobre esse vidro, ela vai ser transmitida, ela vai atravessar aquele vidro ali, ok? Já quando a gente, voltando lá para o exemplo do carro, quando a gente pensa na parte de metal do carro, a gente vai ter ali boa parte da luz sendo refletida, né, de volta para o ambiente, mas uma boa parte dessa luz também é absorvida pelo meu objeto. E aí a gente percebe o quê? Se a gente deixar um objeto por um tempo no sol, a gente consegue perceber que esse objeto, ele se aquece. A temperatura dele vai sofrer um aumento. Justamente por esse fato de ele estar absorvendo essa energia vinda do sol, vinda da luz ali, ok? E isso vale, pessoal, para qualquer luz em geral, ok? Umas mais do que outras, porque algumas lâmpadas emitem mais calor do que outras, né? Mas, em geral, se a gente deixa um objeto sobre a presença de uma luz, ele vai se aquecer. Ok? E aí, isso daí influencia também na questão que a gente vê muito aí, que é o seguinte: quando a gente sai no sol, um dia quente, e vai andar no sol, quando a gente está com uma blusa branca e uma blusa preta, vocês já perceberam que a gente sente diferença utilizando essas duas cores de roupa? Sim, uma parece que é mais quente que a outra. Exatamente. Quando a gente está com uma roupa preta, parece o quê? Que a gente está que está muito mais quente do que quando a gente está usando uma blusa branca. Isso acontece porque o preto, quando a gente estava falando de cores, lembra? Vamos pensar lá. Na luz branca, que é a mistura de todas as luzes, como a gente falou. Quando a gente incide a luz solar, sobre uma blusa que ela é branca, ela vai refletir aquela luz toda de volta para os meus olhos. Ok? Não toda, mas a maior parte da luz, nesse caso, é refletida de volta para os meus olhos. Agora, quando eu vejo estou com uma blusa preta no sol, o que acontece é que a cor preta, ela absorve toda aquela energia que a gente está vendo ali, todas aquelas frequências de cores. E é justamente desse fenômeno aí, de absorção e reflexão, que a gente consegue perceber os objetos de cores diferentes. Então, olha só, como eu não estou conseguindo compartilhar a tela com vocês, abram a apostila de vocês na página 153. Tá? Nessa tela aí, nessa página, a gente tem uma figura aí, né? E aí ele fala o seguinte: é isso que acontece com os corpos que podemos observar. Quando você vê um corpo azul, por exemplo, é porque ele consegue refletir grande parcela da luz azul que nele incide e absorve parcela significativa das outras cores. Então, olha só, esse objeto aí, esse retângulozinho azul que está aí. Quando eu incido luz branca sobre ele, o que ele vai fazer?
ele vai pegar todas aquelas outras cores que a gente falou e vai fazer o processo de absorção. E aí, a cor azul que está incidindo sobre ele, ele vai refletir de volta para os meus olhos, ok? Então, a gente vê aí a presença desses dois fenômenos, né? Da absorção, então ele vai absorver lá o amarelo, vermelho, o violeta, o verde. Então, ele absorve todas essas frequências e emite para o meu olho somente a luz azul, ok? E um objeto é visto na cor branca, como eu falei, quando ele reflete intensamente todas as cores da luz solar nele incidente. Então, por isso que quando a gente sai no sol com uma roupa branca, a gente sente menos calor. Por quê? Em vez de absorver aquela energia que está chegando até ela, ela vai refletir de volta para o ambiente essa energia. Ao contrário da cor preta, que faz o quê? No preto, o principal fenômeno que a gente tem ali é o de absorção da luz, e não o de reflexão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, continuando. Como esses objetos são capazes de refletir todas as cores que nele incidem, quando a roupa branca for iluminada com uma luz monocromática amarela, ela refletirá essa cor e será vista como amarela. Então, agora a gente vai pensar o seguinte: eu estou com essa blusa branca, inclusive eu estou com uma blusa branca hoje. Se eu entrar em uma sala que é iluminada essencialmente por uma luz amarela, o que vai acontecer? A minha blusa, que é branca, vai refletir para o meu olho a luz amarela. E aí eu vou enxergar a minha blusa como sendo uma blusa amarela. Em contrapartida, um objeto será preto quando absorver significativamente todas as cores do espectro solar. Nesse caso, praticamente não sairá a luz do corpo e, portanto, quase não haverá incidência de luz na nossa retina. Ao olhar para esse corpo, você terá uma sensação parecida com o que tem quando entra à noite em um quarto escuro. Ou seja, não haverá a formação de uma imagem. Corpos pretos são percebidos pelo contraste entre eles e os demais objetos à sua volta. Então, pessoal, o preto, quando a gente vê um objeto preto, basicamente a gente só percebe ele por causa do contorno que tem em volta dele, ok? Já que ele praticamente não vai emitir luz para os meus olhos. E um exemplo que a gente tem disso, assim, bem nítido, é a diferença que a gente observa, por exemplo, em um carro. Se a gente deixa um carro branco no sol e um carro preto ali, um do lado do outro no sol, eles vão receber a mesma quantidade de luz, eles vão receber a mesma quantidade de energia. Porém, o carro branco, ele vai estar numa temperatura muito menor do que o carro preto ali no interior dele, justamente por causa desse fenômeno ali, de que o carro preto, ele absorve muito mais essa energia e o carro branco reflete muito mais essa energia. Exatamente, Ana. Fica igual um forno. Claro que todos os carros, eles acabam ficando quente no sol, ok? Porém, a gente tem essa percepção de que os carros pretos, eles ficam muito mais do que carros brancos, por exemplo. E aí, continuando, sendo assim, se uma luz monocromática verde, por exemplo, for lançada sobre um corpo que só consiga refletir o vermelho, o efeito produzido será semelhante ao descrito nesse parágrafo. Se o objeto não consegue refletir um único tipo de radiação que nele incide, não sairá desse corpo e, por isso, não haverá formação de imagem na nossa retina. E aí, o que acontece é o seguinte, o que ele está falando aqui. Eu tenho um objeto que ele é vermelho, ok? Se eu incidir luz branca sobre esse objeto, ele vai absorver todas as outras cores e refletir para o meu olho, basicamente, a luz vermelha, ok? Agora, se eu entro com esse objeto
em uma sala que é iluminada exclusivamente por uma luz verde, ok? Nesse caso, o meu objeto, que é vermelho, ele não vai conseguir refletir aquela luz verde para os meus olhos. Então, eu vou enxergar aquele objeto como sendo um objeto preto. Ok? Realmente, o carro fica todo quente por dentro, né? E aí, a mesma coisa acontece se eu tiver, por exemplo, um objeto verde. Se eu ilumino esse objeto verde com a luz branca, ele vai refletir para os meus olhos, basicamente a luz verde, e absorver o restante. Então, se eu iluminar esse objeto com uma luz vermelha, o que vai acontecer é que ele não vai refletir nada de volta para os meus olhos. Então, esse objeto vai aparecer para mim como se ele fosse preto. Ok? E aí, resumindo isso daí, gente, o que a gente tem basicamente é que quando a gente fala de branco, né, de corpos brancos, de luz branca, a gente fala que é a mistura de todas as cores. Já o preto, objetos pretos em geral, a gente fala que ele é a ausência de todas as cores. Ok? Ok. Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem. Não, a gente ainda tem bastante tempo. Dá para a gente terminar aqui. E aí, então, olha só. A gente vai passar lá para a página 154 agora. Nessa página, ele começa falando sobre o Thomas Young, que lá no século XIX, verificou experimentalmente que as cores obtidas por Newton seriam encontradas pela mistura de 3 luzes básicas, que é o vermelho, verde e azul. Isso significa dizer que, misturando-se intensidades suficientes das 3 cores citadas, é possível obter as demais. Então, olha só, todas aquelas cores que a gente viu, que o Newton ele decompôs pelo prisma, que são as luzes que a gente enxerga quando formam o arco-íris, o Thomas ele percebeu que elas poderiam ser obtidas simplesmente pela mistura dessas 3 cores, que é o vermelho, verde e azul. Como eu não estou conseguindo compartilhar tela com vocês, eu vou passar para vocês aqui o link da simulação. Vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar, e vou evitar de falar enquanto eu estou mostrando, porque aí eu acho que se travar, não vai ter muito problema, tá bom? Então, olha só, o que a gente tem aqui é basicamente as 3 cores que a gente falou. Vermelho, que aqui tá um pouco, tá meio rosado, né? Mas é o vermelho. O azul. Não, essa simulação tá errada. Aqui, ó. Aqui tá bom. Mas esse não dá para ver as intensidades. Aqui. Esse daqui dá para ver, ó. Vermelho, azul e verde. Então, é só. Se eu ligo o vermelho, a gente vai ter aqui a formação da luz vermelha. E aí, se a gente mistura o vermelho com o verde, a gente tem aqui a formação da luz amarela. Ok? E aí, quando eu ligo o azul, eu tenho aqui a formação das outras cores. Então, olha só.
no centro, aqui, a gente tem a mistura das 3 cores, ok? Essa imagenzinha tem na apostila de vocês. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, se eu mudar a intensidade das cores, olha só, a gente começa a ter a formação de cores de tons diferentes aqui, tá vendo? Então, olha só. Quando a gente mexe na intensidade da cor, a gente começa a ter a formação das demais cores. Então, olha só, nesse caso aqui, a gente já tem a formação da cor laranjada nesse ponto. E aí, aqui, a gente tem a formação da cor rosa. Bom, então, agora que eu parei a apresentação, a gente vai continuar. Então, pessoal, ele percebeu isso, que se eu juntar intensidades diferentes dessas 3 cores, eu consigo formar todas as outras cores que a gente enxerga no nosso dia a dia. E foi com base nessa ideia que foram feitos os monitores de computador e as telas de celular, de televisão. É com base nisso que todas as telas que a gente tem hoje aí de eletrônicos funcionam, ok? Existem nesses aparelhos pequenos pontos que podem emitir uma das 3 cores. Então, a gente tem ali, basicamente, as telas são formadas por esses 3 LEDs, ok? E essa composição, gente, é o que a gente chama de composição RGB, que vem do nome dessas cores aí, né? Do inglês, né? E aí, a composição das diversas cores depende da intensidade dessas luzes emitidas. Nas telas, há uma espécie de sanduíche de lâminas, sendo que uma das lâmpadas é um filtro colorido composto por células das 3 cores. Quanto maior o número de células em determinada área, melhor é a definição das cores da imagem. Então, quando a gente vê ali a formação de todas essas cores que a gente tem aí na tela do computador, do celular, da televisão, elas são sempre formadas simplesmente pela mistura dessas 3 cores. E como a gente viu lá na simulação, se eu vou mexendo na intensidade, coloco o azul um pouco mais intenso do que o vermelho, ou o verde um pouco mais intenso, a gente vai formando ali as demais cores, tá? Eu vou colocar essa simulação e uma outra simulação também, para vocês darem uma olhada, para vocês verem, tá? Eu vou colocar ela lá no meu Bernoulli, na unidade de aprendizagem dessa semana, tá? E aí, para a gente terminar, a gente tem que ter a gente tem que entender aqui a distinção, a diferença que a gente tem entre cor e luz de cor, ok? Ou seja, a diferença que a gente tem quando a gente está falando de luz e de quando a gente está falando de pigmento, quando a gente está falando de tinta. Ok? Pode falar, Ana. É porque, assim, você disse que se a gente mexer na intensidade das cores, tipo, elas mudam. Então, por exemplo, no celular, quando a gente aumenta ou diminui o brilho da tela, acontece alguma alteração nas cores? Porque, tipo, só fica mais escuro, mas acontece alguma alteração? Acho que só a intensidade muda. Oi, Isabel. Acho que só a intensidade da luz muda. Nesse caso, quando a gente mexe na intensidade da luz do celular aqui, ó, né? O que acontece muda quando eu coloco luz azul, professor, sabe? Aquele negócio lá de filtro de luz azul.
Aí fica mais amarelado, só isso que acontece. Nesse caso aqui, pessoal, do celular, quando a gente mexe na intensidade dele aqui, ó, a gente mexe na intensidade de todos os LEDs ao mesmo tempo. Ok? Então, quando a gente mexe na intensidade de todos ao mesmo tempo, eu não vou conseguir compartilhar, senão vai começar a travar. O que acontece é que eu vou mexer na intensidade geral, entendeu? Deixa eu tentar compartilhar aqui. Aqui, vamos ver esse caso aqui, ó. Bom, aqui eu tenho intensidade máxima de todas as cores, ok? Se eu vier com todas elas aqui para o meio, mais ou menos, claro que aqui eu não vou conseguir colocar todas elas exatamente junto. Mas o que acontece é que eu simplesmente vou diminuir a intensidade de todas as cores, mas eu continuo tendo as mesmas cores aqui. E é isso que a gente faz no celular. Ou seja, A gente tem diferença. Oi? Ou seja, é proporcional. Isso. A gente tem diferença de cores aqui quando a gente mexe na intensidade de uma só. Então, olha só. Se eu deixo aqui as duas no máximo e vou mexendo a intensidade de outra, eu vou tendo a formação ali de uma cor diferente. Igual nesse caso aqui, ó. Eu mexi somente na intensidade do verde. E aí, nesse ponto aqui, ó, eu tenho a formação de luz laranja. Ok? Então, para formar as demais cores, o que eu faço é mexer na intensidade de uma só delas. Tá certo? Conseguiu entender a sua dúvida, Ana? Ok. Deixa eu parar a apresentação para parar de travar. E aí, pessoal, olha só. Como eu estava falando, né, antes da gente voltar, a gente precisa entender aqui a diferença que a gente tem quando a gente está falando de pigmentação, ok? E quando a gente está falando de luz. Quando a gente está falando de luz, a gente tem uma mistura que a gente chama de mistura aditiva, ok? Então, se eu misturo ali uma luz verde com uma luz vermelha, eu estou adicionando uma outra e formando a luz amarela. Tranquilo? Quando a gente está falando de tinta, a gente tem uma mistura subtrativa. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Se eu pego um potinho de tinta verde, ok? O que esse pote de tinta verde vai fazer com a luz branca que chega até ele? Para vocês me responderem. Refletir verde? Ele vai refletir o verde para os meus olhos e vai absorver o restante, certo? E aí, se eu pego agora um potinho vermelho, o que ele vai fazer? Com luz branca? Isso. Refletir vermelho. Isso. Então, o verde absorve todas as cores, inclusive o vermelho, e reflete para o meu olho o verde. O vermelho vai absorver todas as cores, inclusive o verde, e refletir para o meu olho o vermelho, certo? Então, quando eu misturo essas duas tintas, o que vai acontecer? Ninguém? Não. Agora eu não sei, não. Então, vamos pensar. O verde não estava refletindo tudo e absorvendo tudo e refletindo apenas o verde? Se eu misturo tinta vermelha nessa tinta verde, o que ele vai fazer? Ele vai absorver a luz vermelha. Isso. E aí eu vou ter formação de uma cor ali, inclusive, que vai ser uma cor mais amarronzada. Ok? Então, a mistura de luz é diferente da mistura de cor. Eu, inclusive, vi um vídeo no Instagram, esses dias para trás,
que fala justamente sobre isso, né? Tem uma musiquinha que vai falando, se eu misturo tal cor com tal cor, eu tenho uma cor lá. Eu não lembro direito, não. Eu vou tentar achar e depois eu compartilho com vocês. Só que quando você mistura tinta, você não tem essa formação que a gente vê na mistura de luz aqui. A gente vai ter uma mistura ali subtrativa de cores. Ok? Então, a gente precisa ter na nossa mente essa diferença aí entre luz e cor, ok? E aí a apostila de vocês continua. Quando tratamos da formação de cores a partir da incidência de luzes coloridas, há o que se costuma chamar de cor-luz. Nesse sentido, as cores ditas primárias, ou seja, aquelas que misturadas podem produzir as demais cores, são azul, verde e vermelho. Esse sistema costuma ser chamado de RGB por causa das iniciais dessas cores em inglês. Quando essas três luzes são misturadas, o efeito final é o branco. Mistura-se duas dessas cores, produzem os seguintes resultados. E aí a gente tem aí, né? O azul com verde da ciano, azul com vermelho da magenta, e o verde com vermelho vai dar o amarelo. E aí, pessoal, aqui a gente tem o que a gente chama de cores primárias, ok? Que é o vermelho, verde e azul, que são as minhas três cores primárias. E aí a gente tem as cores secundárias, que são as cores que são formadas pela mistura de cores primárias, que é o ciano, magenta e amarelo, ok? A lógica de mistura de cores desse sistema é do tipo aditiva, pois as diversas luzes são adicionadas e atingem juntas os olhos do observador. No entanto, quando a mistura de cores ocorre por meio de pigmento e não luzes, a lógica será subtrativa, ou seja, as chamadas cores pigmentos absorvem determinadas luzes e só refletem algumas delas. Assim, se você usar dois lápis de cor, um azul e o outro verde, e colorir uma folha de papel branco, não produzirá o magenta. O pigmento azul irá absorver todas as cores da luz branca, exceto a azul. Já o verde só poderá refletir a luz verde. Como cada pigmento absorve a luz que o outro iria refletir, o resultado dessa mistura será uma região bem escura. E quanto mais cores diferentes a gente utilizar para colorir o papel, mais escuro vai ficar aquele local. Ok? Tranquilo, pessoal, essa questão aí das cores? Alguma dúvida? Não, foi tudo explicado. Vou só fazer chamada rapidinho, e aí quem eu for chamando já pode sair, tá bom? Vocês devem ter outra aula agora, né? Não, é a última. Ah, é a última? É a última, felizmente. Mas tudo bem, vou fazer a chamada aqui, e aí quem quiser já pode ir saindo. Angélica. Ana Carolina. Presente. Ana Clara. Presente, professora. Arthur. Presente, professor. Christopher. Presente. Davi. Presente. Dayan. Presente. Eduarda. Pessoal, rapidinho, antes de vocês começarem a sair, se por acaso alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida sobre a prova ou sobre qualquer coisa, vocês podem ficar que a gente conversa mais no finalzinho, tá? Porque lembrando que vocês vão fazer prova essa semana. Enzo. Presente. Fernanda. Presente. Gabriel. Gabriel Diniz. Ausente. Gabriel Lucas. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Ausente. Gustavo. Presente. Henrique. Ausente. Ausente. Isabel. Presente. Isabela.
João Paulo. Ausente. João Paulo Oliveira. Ausente. Ausente. Julien. Presente. Caio. Presente. Lucas. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Paiva. Ausente. Marina. Presente. Pedro Augusto. Presente. Pedro Tolentino. Ausente. Ausente. Thaís. Presente. Vitor. Presente. O outro Vitor. Ausente. Vitória. Presente. E o Wendy. Presente. Então, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta sobre a prova, qualquer coisa,